Essa moça aqui contou no perfil dela, que é esse aqui, uma história no mínimo bizarra. Ela conta que durante muito tempo, na infância dela, aconteceu uma coisa para a qual ela não tem explicação. Tudo começou num dia que a mãe dela estava lavando roupa lá fora no tanque e ela e a irmã dela correram e abraçaram a mãe dela, uma de um lado e outra do outro. E de repente essa menina sentiu 3 toques no ombro dela, como se alguma pessoa atrás dela cutucasse o ombro dela. Ela lembra que nessa hora ela olhou para trás e viu que não tinha ninguém ali. Então ela pensou que poderia sim ter sido a mãe dela fazendo ali uma brincadeira, ou talvez a irmã. E então aquilo naquele momento passou. Acontece que isso se repetiu diversas vezes. E inclusive quando ela estava completamente sozinha, ela sentia alguém cutucando o ombro dela 3 vezes. Uma ocasião que parece ter sido muito marcante para ela, que deixou ela muito assustada, foi quando ela estava com a irmã dela brincando embaixo das cobertas. Então, ela sentiu de novo aquilo de alguém chegar e tocar no ombro dela por trás. Só que aí aconteceu algo ainda mais assustador, porque ela e a irmã sentiram como se alguém tivesse se enfiado embaixo da cama. Alguém entrou embaixo da cama delas. Ela não explica se essa foi a última vez que isso aconteceu ou se tiveram outros episódios dessa sensação de sentir alguém tocando no ombro dela. Só o que ela enfatiza é que isso só acontecia durante a infância, ou seja, provavelmente depois de algum tempo isso não aconteceu mais. Ocorre que recentemente, há poucas semanas atrás, uma criança que ela não especificou quem seja, disse algo assustador para ela. Essa criança, que seria um garotinho, teria chegado para ela do nada e perguntado se ela lembrava quando ele ficava tocando, cutucando o ombro dela quando ela era criança. Ela conta que ficou em choque, principalmente porque quase ninguém sabe dessa história. Ela ficou bem desconcertada com essa pergunta, inclusive respondeu para ele que se lembrava sim, que tinha uma pessoa que ficava cutucando o ombro dela, mas que não podia ser ele porque isso tinha acontecido quando ela era criança, ou seja, quando ele nem tinha nascido ainda. E foi nessa hora que ele respondeu para ela que era ele sim, e que inclusive uma vez estava ela e a irmã debaixo de um cobertor. Ele veio, cutucou o ombro dela e depois se escondeu debaixo da cama. Ela conta que ficou em choque e nem sabia mais o que responder para essa criança. Só que essa história não acaba por aí, porque dias depois ela voltou a se encontrar com essa criança. E esse garotinho foi e mostrou para ela um desenho. Ela conta que esse desenho seria de uma espécie de máquina ou de equipamento. E que esse garotinho disse para ela que aquilo era uma máquina do tempo que ele ia construir para ir ver ela quando ela era criança. Eu achei esse relato simplesmente insano e eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Mas e você? Já ouviu algum relato bizarro assim de um suposto viajante do tempo?